Olá pessoal, bem-vindos! Olá Kátia Agar, que honra você aqui no meu Facebook, compartilhando com toda a galera do Face. Pessoal, legal, vocês aí vão entrando, vão fazendo pergunta, que nós temos uma sumidade aqui, que é maravilhoso, veio do Rio de Janeiro para compartilhar toda essa beleza de arte que ele faz. Né? Vamos apresentar então a Lê dos Anjos. Um renome estar contigo. Boa tarde, prazer é meu, prazer imenso estar aqui. Pessoa incrível, dada Olha pra lá, meu Deus. Estou olhando. Seja muito bem-vindo. Obrigado. E nós queremos falar desse seu lindo trabalho. Ale, vamos pegar uma imagem, um desenho que você já fez e comece explicando para o pessoal como tudo isso aconteceu. Nossa. Olha, gente, olha que maravilha os desenhos que ele traz de forma parapsíquica, mediúnica, né? Você não gosta de rotular, não, né? Não, não gosto de rotular, não sei exatamente qual é o processo, né? As pessoas me perguntam o que é e eu não, simplesmente eu me concentro e começo a desenhar. Então, o meu trabalho é fazer mentores, mestres, anjos da guarda e agora iniciando com as essências também, né? Que é um processo um pouco mais complexo para se fazer, mas que aos pouquinhos eu tô conseguindo. Né? Olha que maravilha. Então aqui eu tenho nas mãos Arcanjo Miguel, né, que é conhecido por muitos, protetor aí do nosso planeta, né? Então todas as vezes que a gente está em perigo, que a gente precisa de ajuda, a gente chama por ele. Né? Sem dúvida. O dia dele foi agora, né? Foi Aliás, ontem. todo dia, né, Márcio? Todo dia de 29 de setembro. Ô, Cátia, só uma coisa, verifica, vocês estão ouvindo direitinho a gente, porque às vezes a gente tem que falar um pouquinho mais alto. Mande, por favor, aí, se você está nos ouvindo, se está tudo bem, é só você É porque o Facebook sinalizar. às vezes dá uma bom? replicada. Sim. Marcos, vou chamar o nosso produtor para ele dar uma olhada aí, né? Sim, ele já está vindo. Me fala Então. uma coisa, Lê. Como que começou essa inspiração? Como veio isso tudo? Sim, tudo começou há cerca de 6 anos atrás, através do trabalho de Fábio Del Santoro, que vocês conhecem muito bem. E através do trabalho dele eu conheci o trabalho da Rosa Telvi, que hoje eu considero como minha mestra, né? Então, através do trabalho dela, né, eu conheci o trabalho dela, fiquei muito encantado com aquele mundo, né, onde a gente consegue misturar arte, desenho e espiritualidade, trazer essa espiritualidade para as pessoas através da arte. Então, tudo começou aí, eu pedi um trabalho para a Rosa, pedi para que ela fizesse um anjo da guarda, e o meu anjo da guarda disse para ela que eu tinha a mesma frequência, o mesmo tipo de trabalho que ela, né? Então, ele dizia que se eu quisesse seguir o mesmo trabalho que ela fazia, que ela faz até hoje, eu poderia. E desde então eu comecei a fazer esse tipo de trabalho, nunca mais parei e os pedidos cada vez aumentam mais, né? Então, tudo começou meio que de brincadeira, eu sentei na frente de um papel, um lápis de cor, fiz uma pequena oração e pedi para que se houvesse alguém ali que quisesse se apresentar em forma de desenho, que me inspirasse. E saiu uma moça muito bonita, e aí eu tirei uma foto daquele desenho, postei na internet, as pessoas comentaram, elogiaram, perguntaram quem era, e eu não sabia quem era, simplesmente apareceu. E continuei nesse processo, né, cada vez abrindo mais, postava os desenhos e as pessoas elogiavam. E até que um dia uma pessoa me pediu realmente um desenho para ela, que foi o anjo da guarda dela. Sim. E nesse dia eu falei, agora não é mais brincadeira, né? E desde então não parei mais, então foi mais ou menos ali por volta de 2013 e estou até hoje. Olha que maravilha. Continua com ele que eu vou Isso. olhar aqui. Vamos dar uma olhadinha no Facebook. Porque Quem o faz programa ao tá vivo rolando, também né? faz. Vamos lá. Vê se tá com o som também, Cátia, porque às vezes fica baixo o som pro pessoal, porque nós estamos um pouco alto, a gente precisa aumentar um pouquinho o volume da sua voz aí. Tá bom. Vamos lá. O pessoal tá aqui, ó, agradecendo. Tá Podem bem. continuar. O som está baixo, então vamos falar mais alto. Tá bom. Tá? A gente vai falar mais alto, gente. Pode ficar Aumenta o tranquilo. som aí no celular, Cátia. Vamos lá. Ai, desculpa, hein, gente. Bati aqui. Vamos mexer. Pode continuar, Cris. Bom, mas assim, você começa exatamente por onde? Pelo cabelo, pelos olhos, pelo nariz? Não. Por onde que você começa o desenho? Começo pelos olhos, né? Então, como eu disse, a minha mestra foi Rosa Telvi e ela me ensinou a começar pelos olhos, né? Então, os olhos, eles são um portal. Dá pra perceber. A partir do olhar, o rosto vai se moldando, vai se formando
e eu não tenho muito controle sobre isso, né? Então os olhos vão me dizendo o que eu preciso fazer. É interessante que quando eu faço algum traço errado, é como se o olho desse uma piscada ou falasse, não é assim que eu quero. E aí eu vou lá e corrijo, e aí o olho já brilha e já demonstra como se estivesse sorrindo. Então o olhar é o meu termômetro, né? E vai me dizendo o que precisa ser feito. Então vocês têm essa característica andrógena? Sim, isso é uma característica dos anjos, né, em específico. Os anjos têm essa particularidade que é não demonstrar em excesso masculino ou feminino. É o equilíbrio, Eles né? têm um equilíbrio, né? E eu acredito que isso seja uma coisa muito de evolução. A gente sabe que os anjos são seres muito evoluídos, né? Sem dúvida. Eles são a conexão direta com o Criador, com a fonte criadora. Então eu acredito que a nossa evolução como almas é exatamente ter esse equilíbrio entre o masculino e o feminino. Sem dúvida. Né? Então, por isso que eu acho que eles sempre aparecem com essa harmonia, né, entre os dois polos, entre as duas vertentes. Então, no caso dos arcanjos, eles acabam sempre indo um pouquinho mais para o lado masculino, mas existem casos, por exemplo, como o arcanjo Gabriel, e no meu caso ele veio bem andrógeno, né? Olha que Então, lindo, gente. Maravilhoso. Fala um pouquinho do que você sentiu. Posso falar para a pessoa? Isso. Tá perfeita a imagem. O som a gente vai falar um pouquinho mais alto, claro, porque a gente não está microfonado, nós estávamos para outra ocasião. Então, só um pouquinho mais alto, que o pessoal está pedindo para a gente falar. Tá bom. Você quer que eu fale do Gabriel, né? Isso! O Gabriel, ele veio muito com a energia da lua e das águas. O interessante nesse desenho é que eu já sabia que ele vinha com o raio pedindo a lua, né? E quando eu fui fazer a roupa dele, eu via o reflexo da lua. E eu falei, ele também quer água. Então, a gente sabe também que ele rege as águas, o emocional, né? Então, as pessoas que querem engravidar, as pessoas que têm essa sensação de que precisam de uma proteção para trazer essa questão de trazer um novo ser, ele é que protege, ele que traz toda essa bênção para quem precisa trazer um novo ser para esse mundo. Lindo demais. E são arcanjos. Qual foi a sua primeira pintura? Dentro da série dos mestres, a primeira foi Maria Madalena. Eu sempre acho que ela é muito poderosa. Linda, né? Pra lá, ó. Isso, lá no dentro do raio rubi, né? E é interessante também que no processo de fazer a imagem de Maria Madalena, perfume de rosas no ambiente. Ai, que interessante. E assim, nem todo sempre, né? Mas para mim, né, eu tenho muito essa questão de sentir perfume, sentir, ter respostas dentro do ambiente onde eu estou. Às vezes um animal que entra, um gato, um passarinho, né? São respostas daquilo que eu estou criando ali no momento. E no caso dela, a casa estava perfumada o tempo inteiro. Olha que maravilha. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por exemplo, uma pessoa pede para você desenhar o anjo da guarda dela. Às vezes pede pelo Facebook, pela internet, pelo Zap. Como é que você faz para se conectar a pessoa? É pelo nome ou pela voz? Como é que você se conecta? Existem 3 formas, tá? A primeira forma seria o processo convencional, que é a distância. Né? Tá. Então, a pessoa me responde algumas perguntas por e-mail, né? Perguntas básicas como nome completo, data de nascimento. Peço para que a pessoa fale um pouco sobre a vida dela em relação ao que ela acredita, né, de espiritualidade, experiências que ela já teve. Se ela já teve algum contato com o seu mentor, com o seu anjo em questão, isso também ajuda, facilita bastante o processo. E através dessas respostas eu me concentro, trazendo a energia da pessoa, né, e começo o processo de desenhar. Então, tem toda uma oração, peço a proteção do meu amado Arcanjo Miguel, a egrégora que está ali, que me ajuda, de pintores, peço também a ajuda do raio verde, todos os seres do raio verde, para que tragam cura para aquela pessoa também. Então, o processo é mais ou menos assim, ou à distância. Sim. O segundo processo seria presencial, né? No presencial a gente tem 2 opções. Você pode fazer o desenho somente preto e branco, né?
onde tem todo esse processo também, e eu vou estar com uma pessoa ali na minha frente, né? Então, eu geralmente tiro um oráculo, né, algumas cartas de um oráculo. Essas cartas já trazem uma mensagem do ser em questão que vai ser desenhado ali. Então, ali já tem algumas respostas para a pessoa. Então, eu começo a desenhar e, às vezes, acontece também de vir uma mensagem canalizada do ser em questão. Entendi. Tá? Então, esse é o processo do preto e branco. Caso a pessoa, posteriormente, queira colorir aquele desenho que foi feito preto e branco, ela entra na fila e aí, quando chegar a vez dela, eu vou pegar aquele mesmo desenho que foi feito em preto e branco, transferir para o tipo de papel que eu uso para colorir, que é o papel fabriano, e colorir o mesmo desenho. Então, ela vai ter as duas versões do desenho, o preto e branco e o colorido. E também pode vir muito mais coisa no processo de colorir, mais informações, mais símbolos, enfim, bem mais coisa depois. Já E pegou? a terceira? Só falta uma. Não, já foi 3. Foram 3? Você já pegou assim, como amparador, anjo da guarda, algum extraterrestre? Sim, sim. Quem acompanha meu trabalho lá no Instagram, no Facebook, já viu arcturianos, uranianos, felinos, pleiadianos, né? Então já passaram, vamos dizer assim, pelas minhas pinceladas. Que maravilha! Sim, e são processos bem interessantes também, porque trazem muito da essência da pessoa que pediu o desenho, né? Sim. Então, você traz o histórico estelar daquela pessoa junto com aquele mestre. Então, são processos de muito despertar, de reconhecimento, de fazer com que você se lembre daquilo que você veio fazer na Terra. São processos E os elementos apresentados, por exemplo, né? Não exatamente... aqui nós estamos falando de uma pintura pessoal. Existe um condutor, existe um elemento onde é um portal para aquela pessoa que pediu se conectar com o retrato? Com o mestre, com quem foi retratado? Sim, eu digo que o próprio desenho é um portal. Já é um portal. Já é um portal, né? Quem tem um desenho meu sabe que os olhos, eles são um portal, literalmente. É verdade. Né? Então, você olha para o olhar do ser que está ali e você já se conecta em imediato. Então, você pode conversar com aquela imagem e você vai ter resposta. Se você tiver o seu campo, né, de conexão mais amplo, mais aberto, você vai conseguir ouvir literalmente aquilo que aquele ser está querendo te dizer. E começa pelos olhos. Por onde começa essa Sim, sim, a pintura começa pelos olhos. E os olhos vão me dizendo o que precisa ser feito, o formato do rosto, o cabelo, as orelhas, o nariz, a boca, as roupas. Como a mestra dele. Não é? É interessante que, na verdade, assim, é muito realista o que você chama de desenho, é muito realista, né? Tem algumas pessoas que dizem, não é um desenho, é uma foto. Então, é isso que é uma foto. É uma foto. Porque até tem uma coisa interessante no seu desenho, nos olhos, por exemplo, a impressão de que os olhos acompanham você para onde você olha. Ah, sim, isso impressionante. também é uma coisa que as pessoas também relatam, né? Que o olhar acompanha. Então, não é uma coisa fixa. Se ele está na parede, você anda, é como se o olhar estivesse te acompanhando realmente. Então, eu digo que são portais, é como se eles estivessem vivos aqui. Olhos são portais da alma, São né? portais. É verdade. Então, esse aqui é Arcanjo Rafael. Lindo. Muito Trazendo maravilhoso. todo o poder da cura, das ervas, né, dos animais. Então, para a gente que tem essa necessidade de buscar cura, né, a gente pode estar recorrendo a Rafael. O que você ainda não conseguiu retratar, assim, o que não apareceu daquilo que eu sei que dentro da espiritualidade você conhece? O que para mim é mais complicado são as essências, né? Porque o universo é infinito. Então, existem inúmeras possibilidades de formas espalhadas pelo universo, né? Sim. Então, eu acabo, na questão das essências, me limitando a fazer quando a pessoa já teve um contato com a sua própria essência. Porque aí ela pode me relatar algumas questões, algumas experiências que ela já teve com a sua própria essência, e em cima daquilo eu consigo desenvolver o desenho. Agora, fazer uma essência sem ter esse contato da pessoa é mais complicado pela questão da vastidão do universo, né? Podem existir inúmeras formas diferentes, então é um pouquinho mais difícil. Qual é a forma mais comum, por exemplo,
extraterrestres, intraterrenos, se apresentarem para você para uma obra dessa? A forma mais comum não é tão comum, porque quando eles chegam, a frequência do ambiente muda, né? Eu me lembro que o primeiro arcturiano que eu fiz, na meditação que eu faço antes de começar o desenho, eu escutei exatamente assim: estamos preparando o seu campo de frequência para receber a nossa imagem. E foi muito diferente de tudo que eu já tinha presenciado ou experienciado. E aí ali eu já sabia que vinha algo diferente. Mais alto. O pessoal está pedindo mais alto. Mais alto. Então ali eu já sabia que algo de diferente apareceria. Então foi o primeiro arcturiano que apareceu, e junto com ele vários símbolos, vários códigos e chaves de luz que eu nunca tinha feito. Então o uniforme dele é todo cravejado de símbolos e foi bem interessante, bem diferente de tudo que eu já tinha feito. Interessante. Eu amo esse trabalho. Para você, hoje, o que mudou na sua vida? Ou desde que começou? É um processo gradativo, né? Mas quanto mais eu me dedico a esse trabalho, mais eu sinto o meu campo de conexão com a espiritualidade se expandir e se abrir, né? Então, como a gente estava conversando antes, no início eu me limitava a dizer somente aquilo que eu tinha sentido enquanto eu estava desenhando, né? Colocando na cartinha que vai junto com o desenho. Hoje eu consigo canalizar mensagens dos seres que estão sendo desenhados. Então, antigamente eu fazia uma cartinha de 1 ou 2 páginas, agora as cartinhas têm de 4 a 5 páginas. Olha que interessante. Porque junto vai sempre uma mensagem canalizada. E cada vez essa percepção, essa canalização está mais forte. Então, é dedicação e abertura de consciência, dedicação e abertura de recepção. E é isso. Pelo que a gente sente, ele se propôs. Não se entregou totalmente ainda. Não. Está no divisor de águas aí, Sim, propostas novas. Sim. Eu sinto que tem muita coisa boa. Se entrega mais, né? Olha, pelos desenhos dele, eu acho que já teve uma entrega muito grande. Vamos mostrar mais um. Sim, deixa eu mostrar. Tá muito Arcanjo Isso, Uriel, que eu amo. né? Maravilhoso, né? Trazendo toda a energia dos raios, das tempestades, né? Trazendo a chama divina no peito. Olá, o Marcão te pedindo. Deu pra ver aí, galera? Entendeu? O processo de trazer a imagem de Uriel também foi bem interessante, porque ele trouxe finalizações de questões para a minha vida que precisavam ser finalizadas há muito tempo e não eram. E enquanto eu estava fazendo a imagem dele, ele fez... acabou tudo. Aquilo se resolveu, né? Então, ele traz... Ele ajuda você a dar um upgrade. Ele traz essa questão de o que precisa ser feito tem que ser feito agora. Então, a gente chama ele quando a gente precisa disso, né? Preciso resolver uma questão de imediato. O arcanjo de Aquário. Signo de Aquário. Regente de Arcturus, Arcanjo Uriel. Isso foi É a voz de Deus. Sua. Aqui eu tenho Santa Sara. É a cartinha. Olha que lindo, Santa gente. É interessante a Santa Sara com os raios na cabeça, porque uma vez numa festa de Santa Sara, nós fomos gravar, eu e Kátia, e a Kátia foi fazer sua reverência a Santa Sara vestida e paramentada, né, com a roupa cigana. Estava ela, Dani Venâncio, eu lembro que nós fizemos uma foto, a cabeça da Kátia ficou toda cheia de raios coloridos. Foi bem interessante, você lembra? E hoje não é por acaso. Você me trouxe, né, amada Santa Sara, e hoje eu começo uma trezena com Santa Sara, Maria Madalena e Nossa Senhora Aparecida. Tudo está em conexão. Não é? Mas já Bacana, né? está. Tudo na hora certa, tudo É na hora verdade. certa. Bacana, né? E para mim é uma honra imensa. Todos os arcanjos, todos os mestres, eu sinto que você é um enviado, porque é um dom, né? Como você Eu disse. vejo como um dom também. É um dom incrível e as pessoas precisam conhecer seu trabalho. Fala um pouquinho como as pessoas te contatam, como conseguem, né, pedir o seu
o seu retrato do seu mestre, do seu anjo, por favor. Sim. O contato geralmente é feito pelas vias de internet, né? Então, Facebook, Instagram. Então, vocês podem me seguir no Instagram, né? Despertar com Arte, Facebook também Despertar com Arte. Despertar com Arte, Isso. para vocês ouvirem direitinho. E os contatos podem ser feitos por lá, e aí eu mando todas as coordenadas, né, de como é feito, como se inicia o processo, para que você consiga ter o seu mentor, o seu anjo da guarda, a sua essência, seja lá aquilo que você deseja. E também tem parâmetros aí, tá? Porque às vezes você me pede um anjo e vem um mentor, às vezes você me pede um mentor e vem um anjo. Então, é uma coisa que você não pode melhor deixar não livre. dá para controlar muito, porque vem aquele que precisa vir. Não é? Né? Claro. Então, algumas pessoas já deixam livre, né? Então vem que tiver que vir, que aí fica mais fácil. Sem dúvida. E o outro qual que é que você está em cima? É o É o Miguel. Ah, sim, Miguel, eu acho que eu tenho aqui. Não, você trouxe seu original. Sim, exatamente. O que é esse? Eu acho que eu já tinha mostrado o Miguel. Arcanjo Miguel, né? Arcanjo Miguel. Maravilhoso, né? Sim. Arcanjo Você Miguel. sente que, assim, os depoimentos das pessoas que já adquiriram tem um processo de autocura, um processo de grandes mudanças? Como são esses depoimentos? Sim, a cura eu acho que acontece também de uma forma gradativa, né? Eu falo que os desenhos são um portal de conexão com os seus protetores e com sua própria essência. Então, a partir do momento que você recebe o seu desenho, esse processo de cura vai acontecendo gradativamente na medida que você vai tendo contato com a sua essência, com os seus protetores, né? Mas de uma forma geral, as pessoas sempre afirmam, tipo, eu já vi esse ser, é esse mesmo que me acompanha, como que você sabe, porque eu não te falei como era, né? E aparece exatamente como a pessoa já viu, ou sonhou, ou sentiu. E isso é muito gratificante para mim, porque eu não vejo, né? Então é uma confirmação muito grande para mim, né? porque as pessoas realmente afirmam que aquele ser que ela recebeu é o ser que realmente ela já tinha visto, já tinha sentido, ou já tinha sonhado. Então, para mim, é muito gratificante esse processo. Que bacana. Além desse momento de transição planetária, Sim. qual é a mensagem que você dá para os nossos internautas? Com todo esse eu falo parapsiquismo, porque parapsiquismo é muito maior do que mediunidade. Sim. Né? Uma linguagem mais científica, com todo esse parapsiquismo, com toda essa sensibilidade que você tem, porque você já é artista por natureza, mas você tem todo você é uma antena parabólica, né? Vamos pensar assim, para poder fazer todos esses seres maravilhosos aí, de uma forma muito realista. O que vem para você, né, com mensagem desse momento de transição planetária? Fala para o nosso canal. Eu vou falar o que, de uma forma geral, todos os mentores, todos os mestres e os anjos têm trazido para as pessoas. As pessoas se perderam na sua espiritualidade, nas suas crenças. Eles pedem para que as pessoas deixem de seguir dogmas e tudo aquilo que é regrado demais, porque toda a verdade está dentro de nós mesmos. Então, eles pedem para que as pessoas se interiorizem, descubram o seu próprio eu superior, a sua essência, porque a verdade de tudo está aqui dentro. E a gente deixou essa verdade, a gente deixou de se conectar com nós mesmos e a gente se perdeu. Então, de uma forma geral, a gente só vai conseguir ascensionar junto com o planeta quando nós descobrimos que nós somos seres evoluídos, que nós somos seres ascensionados, que nós viemos em missão para a Terra para ajudar nesse processo. A gente só precisa se lembrar, né? Então, eu acho que é isso. Vamos nos conectar mais com a nossa espiritualidade, nos conectar com os nossos protetores. Ninguém está sozinho. Ninguém está sozinho. Acho que essa é uma das principais mensagens do meu trabalho. Existem pessoas que entram em estado de depressão porque se sentem sozinhas, moram sozinhas, não têm mais parentes, mas quando elas descobrem que a espiritualidade está ali com elas, né, os seus protetores, seus anjos, seus mestres, isso traz um aparato e um
carinho muito grande para elas e muitas conseguem sair do processo depressivo por saberem que tem proteção espiritual, né? Então, ninguém está sozinho e a gente precisa realmente expandir o nosso conhecimento para o universo. Eu quero te parabenizar por você despertar com arte as pessoas que te procuram. E despertar com arte é como vocês conhecem o trabalho do Alê dos Anjos, Alexandre Domingos, né? Isso. Então é despertar com arte no Instagram, no Facebook. E a gente gostaria que ele, né, falasse assim, qual seria o que você gostaria de pintar? Qual seria a sua grande inspiração? Eu gostaria de saber. Nossa, então, todo mundo me pergunta. Todo mundo me pergunta se eu já fiz os meus. Sim. Né? Eu não me sinto pronto ainda para fazer os meus. Nossa. Eu tenho meu anjo e meu mentor que foram feitos pela Rosa Telvi, mas eu tenho eu anseio muito em fazer a minha própria essência, mas eu ainda não tive o contato suficiente com a minha própria essência para poder retratar. Então, no dia que isso acontecer, eu acho que vai ser bem interessante para mim. Que bacana, espero que sim. E com certeza eu e Cris iremos, né, Cris? Sem dúvida, eu espero que o Alê possa voltar aqui, né? Muitas Vezes trazer muito mais novidades, né? Bom, pessoal, então até daqui a pouco ao vivo e a cores. Gratidão, pessoal. Gratidão, Até mais. obrigado.